Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre estigma social que os pacientes com obesidade e sobrepeso vivem muitas vezes uma verdadeira discriminação por parte dos profissionais de saúde e pela sociedade por conta dessa obesidade. Muitas vezes esses indivíduos são taxados de preguiçosos, sem falta de força de vontade, como se fosse uma escolha essa condição, essa doença, né, a condição do excesso de peso. E é super importante entender, né, e a gente precisa aprender, o profissional de saúde precisa aprender a acolher o paciente que tem sobrepeso e obesidade, porque muitas vezes essa discriminação, essa falta de cuidado pode acarretar em algumas consequências físicas e emocionais, como, por exemplo, os pacientes que sofrem dessa discriminação, desse estigma de peso, muitas vezes eles têm mais transtornos alimentares, mais compulsão alimentar. A gente pode até colocar aqui o caso de crianças que sofrem esse preconceito, crianças obesas, elas acabam evitando a prática de atividade física, muitas vezes mantendo a manutenção desse comportamento sedentário e agravando a condição de excesso de peso. É claro que essas crianças elas não sofrem desse preconceito apenas dos pais, pelos pais, né? Enfim, muitas vezes dando alguns nomes, como parece uma baleia, a coxa do tamanho de não sei que bicho, e isso é muito grave, porque muitas vezes até os colegas em escola também, né, pela sociedade, você também tem muita provocação, muito bullying e pode gerar uma série de consequências na vida adulta, né, como baixa autoestima e também uma menor adesão à prática de exercício físico. Existe um consenso que fala só sobre isso, sobre estigma de peso, e no item 11 ele até questiona se a obesidade é realmente uma doença, e em alguns países no mundo diz que não deveria ser considerado doença. Aqui no Brasil é considerado doença, nos Estados Unidos também, até porque existe, né, algumas condições clínicas, laboratoriais, ortopédicas, que aumentam o risco de complicação e também aumentam a mortalidade. Então, a maior parte das evidências hoje, a maior parte das diretrizes coloca a obesidade como doença, apesar de criticar muito a forma do diagnóstico. Então, a gente acaba diagnosticando a obesidade com base no IMC, no Índice de Massa Corporal, que leva em conta apenas a altura e o peso, e a gente sabe que isso é inadequado para diagnosticar a obesidade com precisão, né? E acaba, né, nesse estudo, esse consenso, ele fala bastante que os profissionais de saúde, eles acabam não vendo, né, a obesidade como uma doença e uma busca, como um dos pontos mais importantes, como a busca pela saúde desse indivíduo. E acaba que fala-se pouco em consulta sobre essa condição clínica e o foco fica apenas no processo de perda de peso, né? Então a gente tem que gastar mais tempo da consulta explicando que a obesidade é uma doença e que ela deve ser tratada, e não só o foco na melhora da composição corporal, mas também numa melhora de qualidade de vida e uma melhora de saúde, né? E isso precisa acontecer em paralelo ao processo de perda de peso. E muitas vezes os profissionais acabam também ficando um pouco irritados, acreditando que existe uma falta de adesão do paciente à conduta prescrita, né? A gente sabe hoje que esse preconceito ele leva a danos físicos, danos mentais, como a gente já falou, e a gente precisa aprender, ler mais, estudar, baixa o consenso, para que os profissionais de saúde eles estejam preparados para poder tratar e ajudar, dar apoio para os pacientes que estão com sobrepeso e obesidade. E a gente precisa repensar as nossas ações, a nossa fala, a nossa abordagem para sair do foco da perda de peso e trazer um foco na melhora da saúde, tá? Esse é um ponto fundamental. Então a gente tem que evitar essas falas muito
secas e que não geram impacto nenhum. Você precisa perder peso, você precisa se alimentar melhor, você precisa fazer exercício. Quem nunca escutou isso? Ou o próprio paciente com excesso de peso fala, eu sei que eu tenho que... Sim, mas o papel do profissional de saúde é exatamente dar esse suporte, fazer esse processo de transformação, esse processo de mudança, né? E profissionais de saúde que entendam a complexidade da doença. Então a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso e com muito respeito. Espero que vocês tenham gostado da proposta do vídeo e a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde aqui no canal.